Abençoados, você sabia que o dragão, a serpente, o diabo e o Satanás são um termo usado para referir a pessoas? O tema desse estudo é: quem é o Satanás do Éden? Quem é o Satanás do Éden? Estou fazendo uma sequência de estudos mostrando dentro do Velho Testamento e do Novo Testamento algumas passagens, não vou em todas, mas em algumas passagens, mostrando, provando os abençoados que essa palavra Satanás se refere a um desejo humano, uma índole humana e não uma criatura espiritual maléfica, igual é pregada no sistema religioso. Muitos temem ela, muitos evitam até de pronunciar, essa palavra com medo. Mas não existe. Enganaram vocês. É uma figura fictícia. Preste atenção nesse estudo para vocês aprenderem. Amém? Mas, irmão André, no Éden aparece uma serpente e não Satanás ou diabo. Sim, amados, vocês têm razão. Mas por que eu botei o título no Éden referente a Satanás? Quem é o Satanás do Éden? Porque, amados, Apocalipse 12:9 está escrito assim: o dragão foi lançado fora, ela e a antiga serpente, chamada antiga serpente do Éden, chamada Diabo ou Satanás, que enganava o mundo todo. Esses nomes, são nomes relacionados, à mesma criatura, criada, na mente do sistema religioso. Dragão não é um ser maligno. A antiga serpente, o diabo, o Satanás não é um ser maligno. E todos esses 4 nomes se referem a um sentimento humano, a uma índole humana, a tudo que é contrariedade dentro da Escritura e ao Deus. Amém? Eu falei no último estudo que nós podemos ser um Satanás para meus filhos, para nossos filhos. Eu dei o exemplo, que se você sabe que seu filho não tem habilitação para dirigir e chega e pede o seu carro emprestado e você se opõe a ele e diz: não vou te emprestar, você está se opondo ao seu filho. Uma vez que você se opõe, você está se fazendo de Satanás, diabo, para o seu filho. Essa palavra, tanto Satanás como diabo, elas significam isso. Quando a pessoa se opõe, como se faz de adversário de outros, quando condena, quando acusa. Amém? Então, lá no antigo, os hebreus chamava a pessoa que fazia isso de Satã. Não que a pessoa era o Satã, mas que ela estava se fazendo de Satã. Estava se opondo a alguém, estava sendo adversário de alguém. No grego, essa palavra se transformou em diabolo. Diabo, Então, amados, o sistema religioso criou uma criatura espiritual maligna e todo mundo tem medo disso. Então,
eu usei o Apocalipse por causa disso, mostrando que todas essas criaturas se referem a uma índole humana. Uma índole humana. Amém? E quem foi esse Satanás, esse diabo, essa antiga serpente? Quem foi esse ser no Éden? Gênesis 3:13. Perdoa que eu estou com a voz meia falha, às vezes engrossa, às vezes afina, mas é porque estou com a garganta meio irritada por causa desse tempo frio aí. Então Gênesis 3:13 está escrito assim: E ao Deus perguntou então a mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Nós, como adultos, acreditar que uma serpente, né? Uma serpente é tipo uma cobra. Achar que um bicho desse pode enganar uma pessoa, pode falar com uma pessoa, é uma coisa de criança, é um conto de fada para criança. Nós somos adultos, nós temos que entendermos isso como, né, adultos. Por isso que Paulo falou: leite vos dou de beber, não vos dou alimento sólido. Porque eu estou aqui agora dando alimento sólido. Tem muitas pessoas que vão desligar o canal aí agora e não vai querer me ver. Tem muitas pessoas que não vão querer dar o like nesse canal, porque vai falar que eu estou criando coisa. Não, amados, estou criando coisa. Estou apenas sendo adulto. Ser criança é acreditar que uma serpente pode enganar uma pessoa, que uma serpente pode induzir uma pessoa a cometer um erro. Quantas vezes você já não disse daquela vizinha sua: ah, fulano é uma cobra, ah, fulano é uma serpente, ah, não confia no fulano não, que fulano é uma cobra, evite de andar com fulano porque é uma serpente. Vocês nunca falaram isso? É uma figura de linguagem. Eva usou essa mesma figura de linguagem para se referir a Adão. Adão que era a serpente. No paraíso estava a mulher, Eva e Adão. Então ela usou essa figura de linguagem para dizer: Adão me enganou e eu comi. Nós vamos ver isso mais para frente em Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 está escrito assim: porém inimizade, e ao Deus falando, né, com Adão, né, e com Eva. Porém inimizade entre você, Adão, e a mulher. Ou Deus estava ali falando com a serpente: serpente, vou pôr inimizade entre você e a mulher. Não, ele está falando com Adão. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, da mulher. Eu já fiz estudo antes falando sobre isso. Uma serpente pode ter descendência, e a descendência que se refere aqui a essa passagem está falando de uma descendência humana. Uma serpente pode ter uma descendência, um descendente humano. A serpente pode se relacionar com uma mulher e ter um descendente humano? Não. Se você é adulto, está me ouvindo, você vai entender que não existe lógica para dizer que uma serpente, né, figurando num animal verdadeiro, uma cobra, poderia ter um descendente humano. Não. Como eu disse, somos adultos. E ao Deus está aqui se referindo a um homem, Adão. E ele disse a Adão: vou botar inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça,
A descendência da mulher ferirá a cabeça do descendente de Adão. E você, Adão, você, serpente, lhes ferirá o calcanhar. O que é ferir a cabeça? É o que aconteceu. Abel, que era o descendente da mulher, feriu a cabeça de Caim, botando nele o quê? Criando, né, em Caim o quê? Não estou dizendo que é a culpa de Abel, tá? É a fraqueza de Caim. A fraqueza de Caim criou nele, né, a ira contra o irmão, a inveja contra o irmão, o ciúme contra o irmão, e levou-o a assassinar o seu irmão, porque Abel era justo. E o descendente da serpente não tem condições de ser justo. Ele criou em si a ira, a inveja, chegando a matar o seu irmão. Ele não poderia ser igual ao irmão. E isso o causou a inveja contra o irmão. Está me entendendo, abençoados? E você lhe ferirás o calcanhar. A serpente lhe ferirás o calcanhar. O que é ferir o calcanhar? É provar. A vida toda. E até hoje é assim. Os que são ao contrário, os que não acreditam em Deus, os que não têm o Espírito de Deus, até hoje fere o calcanhar daqueles que são filhos de Deus, daqueles que acreditam em Deus. Fere esse calcanhar no sentido de pôr eles à prova, né? Impedir a caminhada, restringir a sua fé, e tudo nesse sentido aí para frente. Amém? Então, amados, está claro que está dizendo em figura de linguagem sobre Adão, sobre o descendente de Adão e sobre Eva e o descendente da Eva. Quem é o descendente de Adão? Caim. O descendente da Eva, Abel. Mas para aqueles, né, que não aceitam o que eu estou falando, que acha realmente que uma serpente teve relações sexuais com a mulher Eva, e que essa serpente teve um descendente humano, que foi Caim. Para quem acredita nisso, né, eu tenho uma palavra para vocês aqui. Gênesis 4:1, e que diz assim: a serpente, a cobra, teve relações sexuais com Eva? Não. Adão teve relações com Eva. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Adão teve relações com Eva e deu à luz a Caim. Amém? Não é nenhuma serpente, não é nenhuma serpente como um animal rastejante, né? Não. É uma figura de linguagem se referindo à índole que Adão tinha. Adão tinha uma índole, né, que não poderia ser confiável. E em figura de linguagem, Eva usou, né, chamando ele, né, de serpente. Dragão de João está relacionado ao imperador César e a todos os imperadores. A serpente, a antiga serpente, era Adão. Satanás e o diabo são todos os acusadores e opositores
dos apóstolos e ao Deus, e a tudo que seja adversário, né? E a tudo que seja adversário. Os seus anjos, como dizem Apocalipse 12:9, está escrito assim: o dragão foi lançado fora, ele e a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que enganava todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Os seus anjos foram lançados à terra. Que anjos são esses lançados à terra? Esses lançados à terra não significa que tinha uma guerra no céu e, né, e igual eles usam a palavra Lúcifer e seus anjos foram jogados à terra e associam Lúcifer a Satanás, a diabo. Não, amados, isso é tudo conversa fiada, tudo falácia religiosa. Não existe essa história. Não existe essa história na Bíblia. Amém? Então, lançados à terra não é no sentido de planeta, Eretz, mas no sentido de Adamar, terra, solo, sepultura. Foram lançados e condenados à sepultura. E Yahshua explica isso bem claro, registrado por Mateus 13:30, e que está escrito assim. Ele conta a história, né, de um fazendeiro, e o fazendeiro plantava lá, é a parábola do joio e do trigo. O fazendeiro plantava trigo, né, e o joio nasceu junto. Então ele é referente a essa história, essa passagem aqui é referente a essa história. E ele diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para ser queimado. Colhei primeiro o joio, atai-o ele em molhos para ser queimados. Mas o trigo ajuntai-mo no meu celeiro. Amém? Todos aqueles que não têm o espírito de Al, todos aqueles que não têm, né, Deus na sua vida, no seu coração, e não têm o espírito de Al, todos esses a Bíblia chama de vaso de desonra, vaso de ira, vaso da perdição, né? Todos esses são os que não têm o espírito de Al. Esses, né, vai ser lançados, ser queimado aqui é uma referência lá no Gehinom, que o sistema religioso chama de inferno, né? Mas o inferno é sepultura. Eram lançados seus corpos no Gehinom para ser queimados, porque ali era um local vulcânico. Então, ser queimado é uma referência ao Gehinom. E Yahshua quis dizer, na verdade, que todos esses já estão condenados à sepultura, porque não tem o espírito de Al neles. Mas o trigo, que são os filhos de Al, aqueles que foram, né, criados desde antes da fundação do mundo, juntai no meu celeiro. Amém? Então, amados, esses anjos são todos aqueles associados a esse erro, são todos aqueles que apoiam, né, o engano, as coisas erradas, e já foram julgados esses, né, os que não têm o espírito de Al neles. Seus fins é a sepultura. Amém? Se inscreva, compartilhe esse vídeo, não esqueça nunca de dar likes. Amém? Muito obrigado. Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.